Bom, sobre a gentrificação que vem acontecendo em Fortaleza, vocês já sabem muito, né? Eu falei bastante disso nos últimos episódios, então vocês já estão careca de saber. Mas o que eu quero falar agora é sobre a Dorothy. E pra quem não sabe ainda, ela voltou. Obviamente a polícia não descobriu nada sobre a Dorothy ou sua verdadeira identidade. Mesmo ela sendo acusada de assassinar dezenas de moradores de uma das residências ali da Aldeota Meireles com bombas plantadas. Acho que na empolgação do momento eu acabei esquecendo de apresentar meu convidado, gente. Além de mim, Melissa, sua bruxa boa, apresentadora, está aqui comigo hoje Ricardo, jornalista e repórter investigativo do jornal Rede. Oi, pessoal, eu sou o Rick. Não é bem assim, né, Melissa? A Dorothy foi só acusada de plantar as bombas. É importante lembrar que por muito tempo ela era tida como uma lenda. Era responsável por parar assaltos, evitar violências e até o tráfico ali próximo das periferias da Parangaba e do Benfica. A polícia vem usando sim a existência de bizarros para perseguir ainda mais os corpos pretos e periféricos dessa cidade. Mas isso não é culpa da Dorothy, né? Afinal, isso não começou hoje, nem ontem. E esse é o A Luz Além da Bolha, trazendo à luz as sombras da cidade de Fortaleza e transmitindo o que nenhum jornal quer noticiar. Let's go de novo, vai! Ué, tava toda marrenta e agora vai dar pra trás? A gente não gosta de cachorro de rua aqui não, viu? Vai embora daqui. Agora. Vai. Aparece logo. O que foi aquilo no beco? Rafza. O nome é Rafza agora. Não ia estar machucada se não tivesse machucado aqueles meninos também. Ué, vai me julgar agora só porque eu bati nos escrotinhos? Cada um faz do seu jeito. Como assim cada um tem seu jeito? Ué, esse teu lance aí de justiceira. Olha, o pessoal já acha que os bizarros são criminosos nessa cidade. Só tá fazendo uma pequena contribuição. Eu te juro que tá sendo melhor do que terapia pra me ajudar a lidar com tudo que eu fiz. Isso não justifica sair batendo em gente na rua.
E justifica incendiar prédio? Eu não. Assim só vai ficar pior para os bizarros. A maioria dos bizarros não tem o privilégio de ficar se escondendo atrás de uma máscara ou de deitar a cabeça numa caminha quente e aconchegante. A maioria de nós é exposta naquela rede idiota do Instagram. Não vou discutir com você. Mas vê se toma cuidado e cuida disso aí para não virar uma cicatriz. É isso. E esses foram os últimos corpos encontrados. A polícia não deu muitas informações da autópsia, mas, aparentemente, em teoria, as mortes foram causadas por Esmeralda. E também rola esse boato, né, de que os corpos são encontrados com líquido verde. E às vezes, o mais óbvio é a verdade. O óbvio. Você acha que se fosse tão óbvio assim, a polícia estaria fazendo todo esse mistério? Tá na cara que isso é coisa de bizarro. Tudo pra ti é coisa de bizarro, né? Não sei de onde foi que tu tirou essa ideia fixa. Por acaso um bizarro puxou teu cabelo quando era criança, foi? Eu não tô te entendendo. Você tá defendendo tanto eles, até parece que algum parente teu é bizarro. Ó, tenho que ir, viu? A gente conversa mais tarde? Tá ajudando a discussão, né? Alguém aqui precisa trabalhar, né? Beijos. Beijos. Se cuida. Me avisa quando chegar. Boa tarde, amor. Sabe me informar se já chamaram algum Isaac Andrade? Boa tarde. Ainda não. Que é tipo um banco. O quê? Isso aqui é alguma companhia telefônica, telemarketing. Porque uma vez eu já trabalhei, mas telemarketing de banco, se liga. Ah, deve ser, sei lá. Eu só tive um emprego que era atendendo emergência. Emergência, como assim? É tipo SAMU 90, essas coisas. Se liga, sei. Teve uma vez, né, que eu aluguei uma casa de praia com os amigos meus. Eu acordei dentro do porta-malas de um carro, que assim, desesperado. Pensei que tinha sido sequestrado no momento. E aí eu deparei, meu celular estava no bolso e eu liguei pro 90. Só que eu reparei que ali dentro daquele mesmo porta-malas tinha uma ecobé igual a minha. E o carro estava parado, né? Eu comecei a chamar e tal. E um rapaz me ajudou a abrir do lado de fora. Quando ele abriu, assim, meus amigos estavam loucos, afobados, assim, preocupados comigo. E aí parece que eu só tinha saído do rolê, tava muito zoado, estava reclamando do som. E obviamente eu tava bêbado. E só fui pro porta-malas do carro dormir. Então quer dizer que tu se trancou no teu próprio carro. E dormi. Teve uma vez que eu atendi uma moça, ela achava que tinha sido envenenada. E que ela tava com a língua dormente, e aí ela tava contando a história, chorando. E era um chororomedor, né? Parecia uma história de novela. Sei que eu querendo saber mais detalhes, enquanto a ambulância chegava, e aí ela disse que tinha ido numa feira, comprou umas ervas pra colocar na comida, e uma delas foi jambu. Logo jambu, que deixa a língua formigando. Exatamente, e essa moça estava super aflita, super ansiosa, nervosa, né? Os socorristas quando voltaram, eles falaram que deram soro, deram muitas coisas, mas mesmo assim ela continuava
continuou muito agitada e quase não deixei eles embora. Foi um problema. Muito louco. Toparia, quando acabar essa entrevista, a gente sair pra tomar um café. Ridículo. Não tem outro nome pra gente dar a situação que estamos vivendo agora. Moradores de bairros periféricos sendo expulsos de suas casas e tendo propostas de compra de suas casas totalmente insignificantes pelos seus imóveis ofertadas por um tal de O Centro. E ninguém sabe se é uma empresa ou se é uma pessoa. Outra coisa que está acontecendo que é um absurdo são empreendedores perdendo seus negócios porque essa tal de empresa ou pessoa que ninguém sabe o que é estão comprando dos locatários dos seus imóveis e as pessoas ficam nos seus empreendimentos. E aí o que vai acontecer? Quem vai poder resolver isso? Isso é ridículo. Você tem certeza? Absoluta. Ele usava esmeralda, eu não tô negando. Mas faz muito tempo já, ele não morreu disso. E por que a internet está falando que seu marido morreu de overdose? Meus vizinhos, eles não prestam. Quando eu vi o corpo dele, eu fiquei desesperada, fiquei em pânico. Eu saí para pedir ajuda e tava todo mundo lá em casa olhando. Ainda mais com aquele negócio verde no rosto, sabe? No rosto? Onde? Na boca? Ele tomava esmeralda? Como era exatamente? Desculpa, tá? É coisa da profissão. Não, desculpa eu. É porque eu ainda não, sabe, o corpo e tudo mais. A polícia não veio, eu tô fazendo pouco caso, então se você quiser eu te autorizo pra tu ver o corpo. E aí, galera, boa noite, beleza? E aí, Jorge, tudo massa, cara? Ó, aqui, galera, ó, tem uma história pra contar pra vocês, Ó, como vocês sabem, toda noite eu coloco o lixo pra fora, né? Mas tem acontecido umas coisas bizarras aqui na rua nos últimos dias, Eu acordava de manhã, todo dia, e eu vi o quê? Isso mesmo. O lixo todo revirado, tudo mexido, tudo bagunçado, mancho. E não era só lá em casa, não. Era na rua toda, tudo bagunçado. Aí minha mãe falava: ô, meu filho, é só um cachorro de rua, deixa isso pra lá, é nada, não, é outra coisa. Eu sabia que era outra coisa, E não era que eu tava certo, era uma bizarrinha, real, nojenta, vagabunda, que tava remexendo todo o lixo da casa, todo o lixo da rua, o lixo de todo mundo. Eu fui dar um jeito. Eu sempre dou um jeito, vocês sabem que eu sempre dou um jeito, né? Se não sabe, é só ver o vídeo da semana passada. Me reuni com os caras, a gente se juntou pra dar uma lição naquela cachorrinha. Olha isso aqui, ó. Não deu muito certo, não. Ó, o que aconteceu. Mas as coisas são engraçadas, né? As coisas mudam. Olha aqui quem tá comigo, galera. Aqui, ó. Saca só, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Eu tô com ela aqui, ó. Olha pra câmera, cachorrinho. Olha pra câmera. Galera, eu recebi uma segunda chance pra dar uma lição nessa bizarra de nojenta, Olha pra câmera. Olha pra câmera. Ó. Dá uma lição ela aqui, ó. Tá vendo só aqui, ó. Essa bizarrinha nojenta. Nojenta. Nossa, puta! Senhor. Pensa que eu não sei? Você matou a Nancy. Gente como você faz mal pra gente bem como eu. Eu ia votar nela, ela ia pra essa cidade de bizarrinhos como você. Eu só tô tentando ajudar, senhor. Ricardo, eu não sei se você nasceu virado pra lua, mas isso daqui é ouro. Só que quando eu olhei o corpo, eu vi algo estranho, sabe? Tinha um líquido verde saindo tanto da boca como do nariz.
Assim como a Leia. E eu me lembro que eu estava com a Milena quando nós encontramos o corpo. E disseram que todo o resto estava sendo encontrado assim. Que é estranho porque ela não usava esmeralda. Só bebia e era muito pouco. Realmente, ela não gostava de beber. Ela não tomava nada, tudo dava bad trip nela. Sim. Mas se não foi esmeralda, eu acredito que foi outra coisa. Pra ser sincera, eu não sei muito bem como foi que a Leia morreu, sabe? Tipo, na época eu estava meio afastada. E não achei que fazia sentido eu aparecer no funeral. É, eu entendo. Mas se não foi esmeralda, também não acredito que foi uma pessoa. É que o médico descreveu uma doença, não um ataque, né? Pode ser um vírus novo, sei lá. E eles não sabem ainda como ocorre a contaminação. Por isso do segredo. Sabe o que eu acho? Eu acho que pode, sei lá, ser uma doença de bizarro. Pode ser uma coisa que nós, pessoas normais, contraímos, mas que eles não. Ai, de novo isso, Melissa. Tu não acha que tá viajando demais, não? A gente já convivia com os bizarros antes mesmo de saber da existência deles. Ricardo, cai na real. Depois que essa galera apareceu, nossa vida nunca mais foi a mesma. Melissa, eu acho melhor... Cadê a Milena? Não chegou ainda, o que foi? A Milena tem vez. A Dorothy tem vez. Nada não, é o delivery que chegou. Depois a gente conversa, tá? Que é... Caralho. Nathaniel! Vem rápido. O que vocês estão esperando? Aí, pessoal, mó pai, ó. Acabaram os cigarros. É, ó. Mas comentem aí o que vocês querem que eu faça, viu, ó. Eu trouxe, ó. Outras coisinhas na minha bolsa. É, ó, aqui, ó. Ó, cachorrinho. Olha pra mim, ó, aqui, ó. Ó, pra você, ó. Ó. Pra você, ó. Parece que tem tesão em apanhar nesse beco, né? Olha só quem chegou. Aqui, ó. Ó, cachorrinho. Segura bem. Não se mexe, tá bom? Filma bem direitinho a surra que eu vou dar nessa aí, ó. Eu não tenho medo de um playboyzinho como você. Pode vir. Oi, amor. Tá bom, pera ainda. Olha só quem chegou. Você venceu! De novo! Eu entendi! Eu juro que não vou fazer de novo, eu juro!